geral para isso. Você pontuou sobre a questão do hormônio. Tem uma pergunta aqui também, se a questão do hormônio, se passa para o leite, se passa para a carne, se há algum risco para a gente que consome a carne também ser contaminado. Como funciona isso? Uhum. Primeiro a gente tem que separar o que é hormônio e o que é antibiótico, por exemplo, né? Então, no caso de hormônio, tanto para frango quanto para bovino, né, já existe essa proibição, né, no caso de frango desde 2004, no caso de bovino desde 2011, né, de proibição de uso. Então, isso não é utilizado. Né? Agora, no caso de antibiótico, pode ser usado sim, né? E no caso da medicina veterinária, existe uma diferença no uso em relação ao uso humano, por exemplo. Né? Na medicina humana, a gente usa antibiótico para curar alguma doença, né? O uso é simplesmente terapêutico. Para a medicina veterinária, a gente utiliza para outros fins, né? Que a gente chama de profilático, metafilático, às vezes preventivo, né? Passando de uma fase de produção para outra, pode ter algum estresse no animal, e aí utiliza-se antibiótico, até como promotor de crescimento. Só que isso tudo é usado também com a recomendação do médico veterinário e em fases que não vão fazer com que isso seja transmitido, que seja passado, né, vamos dizer assim, pela carne. Né? Então, já tem estudos que mostram que você não utilizar antibiótico em algumas fases de produção não utilizar causa mais risco, porque você pode estar transmitindo alguma doença para o homem, né, do que, de fato, utilizar nos períodos corretos. Né? Então, é interessante a gente separar, porque o antibiótico você pode utilizar sim, né? E aí você sabendo utilizar em dosagem correta, pelo período correto e respeitando o período de carência, né? O que é isso? Eu dei um antibiótico hoje para minha vaca, eu só vou tirar leite dessa vaca e levar esse leite para o consumo com pelo menos, por exemplo, 30 dias depois que eu comecei a utilizar. A mesma coisa, eu utilizei um vermífugo no animal, dependendo do vermífugo que eu utilizei, eu tenho que esperar de 30 a 60 dias para que esse animal vá para o abate. E caso o produtor use e isso vai para o abate, né, existem amostragens feitas no frigorífico para ver se aquele produto tem ou não tem resíduo de algum medicamento naquele limite máximo permitido para o consumo humano.